Olá, mais uma vez estamos aqui estudando a Bíblia neste assunto, eclesiologia. Vamos lembrar que esse curso ele vai estudar a igreja através de 4 trilhos. As doutrinas que constituem, que explicam, que regram, que dão a natureza, o modo de funcionar, o que é a igreja. Então, doutrinas, a história da igreja, o estudo de ortodoxia da igreja, ou seja, o que é certo e o que é errado na igreja, e a escatologia da igreja, ou seja, como será a igreja no tempo do fim. Isto é, como será a igreja agora, como é a igreja agora e como será daqui para frente. Bem-vindo você que está nos assistindo, bem-vinda. E nós queremos já dizer que hoje o tema ainda é a lição 9, curso de Eclesiologia, lição 9, onde nós estamos estudando a história da igreja do ano 100 ao ano 313. E nós estamos hoje na parte B, a complementação, a finalização do que nós começamos na lição passada, na semana passada, que foi a parte A deste mesmo tópico, que estuda a igreja entre o ano 100 e o ano 313. Apesar de eu chamar essa lição de história da igreja, nós vamos falar muito sobre doutrina, ortodoxia da fé e a igreja do tempo do fim. É como eu tenho dito. Essas 4 linhas de trabalho do nosso curso de eclesiologia, elas são misturadas o tempo todo. Eu estou falando de doutrina, eu estou falando de história, eu estou falando de ortodoxia, estou falando de escatologia da igreja o tempo todo, uma coisa misturada no sentido articulado com a outra, de tal maneira que a gente possa, então, ter uma compreensão mais profunda. Por isso também eu tenho chamado que esse curso é um curso completo, no sentido de fundamentos. Claro que ninguém consegue estudar a igreja completamente, na verdade ninguém consegue estudar coisa alguma completamente. Então o que nós estamos fazendo aqui é completo no sentido de fundamentos, de tópicos essenciais para se entender plenamente a igreja. A ideia é que nós juntos aqui estudando nessas 4 vertentes, nós possamos entender perfeitamente o que é a igreja, e principalmente a igreja do tempo atual, como se posicionar, como ser igreja, como analisar a igreja, como se portar na igreja, saber discernir a igreja certa da igreja errada, a pregação certa da pregação errada, o comportamento certo, o comportamento errado. Este é o grande objetivo. Por isso eu tenho usado também o adjetivo aí, né, de que esse curso é completo, né, neste sentido de que nós estamos querendo alcançar essa plenitude de compreensão. Muito bem, outra coisa que eu tenho enfatizado, por que a gente está estudando o ano 100 ao ano 313? Por que não 300, do ano 100 ao ano 300? Primeiro porque o ano 100 é importante, porque ele seria uma espécie de marco do fim da era apostólica da igreja, ou seja, do fim da era em que os apóstolos estavam vivos ainda na igreja. Entre 95 e 100, foi a data que a gente considera em que algum ano aí dentro morreu o apóstolo João, então eu estou tomando o limite superior desse intervalo, o ano 100, para dizer que aqui encerrou o tempo em que os apóstolos cuidavam da igreja e, portanto, a igreja era mais pura, mais correta, porque os apóstolos de Jesus, né, os 12, mais Paulo, estavam ali, 12 porque Judas foi substituído por Matias, né, e Paulo foi um 13º. Então, os apóstolos de Jesus, estou incluindo Paulo como parte dos apóstolos, garantiam, guardavam a igreja contra heresias, contra erros e pastoreavam ela muito bem. Quando morreu o último, João, a igreja entrou numa nova era chamada, por alguns, de era dos pais da igreja. Eu não gosto desse termo porque os pais da igreja de fato são os apóstolos, né? Jesus é a base da igreja, a pedra angular, e os apóstolos são os pais, no sentido de que os apóstolos como que foram homens que geraram a igreja, né? O Novo Testamento, por exemplo, foi todo escrito pelos apóstolos, né? Mais Lucas, né? E mais Marcos. Mas Marcos escreveu de acordo com Pedro, então Lucas escreveu de acordo com as lembranças dos apóstolos, né? Então o Novo Testamento foi escrito basicamente pelos apóstolos, e aqui está a estrutura dada pelos pais. Então eu não gosto de dizer que depois do ano 100 nós temos a era dos pais da igreja. Eu não gosto de dizer que Inácio foi pai da igreja, ou Policarpo, ou
Irineu e outros mais. Eu não gosto de dizer Tertuliano e assim vai. Porque foram homens importantes, mas não foram pais. Então eu vou chamar, a partir do ano 100, da era pós-apostólica, que vai até o ano 313. Era pós-apostólica. E o ano 313 é importante porque foi uma da chamada conversão de Constantino, que mudou muito a igreja. Muito bem, outra coisa importante que eu quero frisar com vocês aqui é o fato de que, quando nós estamos falando sobre igreja, nós não estamos, eu não estou querendo julgar pessoas. Não estou querendo julgar pessoas. A igreja, nós estamos, já discernimos, né? Que nós analisamos a igreja sobre 3 aspectos. Que é o aspecto que eu vou chamar doutrinário, doutrina, o que se ensina na igreja. O aspecto de relacionamento, relacionamentos na igreja. E o aspecto aqui de comportamento ou moral, pregada, ensinada e praticada na igreja. Então, basicamente, quando nós estamos aqui analisando igrejas certas e erradas, o que nós estamos fazendo é analisar a organização, né? Vamos dizer assim, a organização. Ou seja, o modo como as pessoas que são a igreja se organizam a si mesmas em relação a esses aspectos. Sendo o principal deles a doutrina, o que se ensina. Porque a doutrina, ela define isto e ela define isto. Então, nós não estamos aqui julgando pessoas. Então, eu não puxo aqui a perninha de pessoas. Não faço isso. Não é do meu interesse julgar pessoas. Então, quando eu falo que uma igreja está errada, eu não estou julgando as pessoas daquela igreja. Eu estou dizendo que a doutrina contém erros e provavelmente os relacionamentos, certamente os relacionamentos vão apresentar erros e também o comportamento. Com isso, eu quero dizer que nós podemos ter pessoas corretas, pessoas até de Deus, em igrejas erradas. E podemos ter também pessoas imorais, pessoas ímpias, pessoas falsas, pessoas heréticas, em igrejas corretas. Então, esse é o ponto, né? O fato de existirem pessoas corretas em igrejas erradas não recomenda a igreja errada, ela continua errada, mesmo existindo pessoas corretas. Também o fato de existirem pessoas erradas em igrejas corretas não deslegitimiza a igreja correta. Ela continua sendo correta mesmo tendo pessoas erradas. Por isso é importante analisar a igreja, e não as pessoas. Então, às vezes eu falo aqui, por exemplo, de alguns aspectos errados da igreja católica. Mas eu não estou condenando as pessoas da igreja católica. Não estou dizendo que todos os padres, todas as freiras, todos os clérigos, todos os católicos são errados. De modo algum, pelo contrário. Pelo contrário. Eu sei que existem padres, freiras, católicos, que são muito corretos. Inclusive, alguns deles são pessoas de Deus. De Deus. Serão salvos, inclusive. Já são salvos e serão salvos. Mas a existência de padres corretos e bons, homens de Deus, freiras corretas e boas, mulheres de Deus, católicos corretos e bons, homens e mulheres de Deus, existirem na igreja católica, isso não torna a igreja católica uma igreja correta. Ela é uma igreja errada. Ela tem doutrinas erradas. Nós já dissemos aqui que é a mais errada de todas as igrejas cristãs. Pode existir alguma tão errada quanto ela, mas mais errada que ela não tem jeito. Ela corrompeu praticamente uma grande parte dos fundamentos de uma boa igreja, a igreja católica corrompeu. Infelizmente. Mas existem pessoas de Deus na igreja católica. Existem pessoas de Deus, homens e mulheres. Eu digo com muito carinho sobre a igreja católica, porque eu fui católico 22 anos. Nasci no contexto católico, cresci no contexto católico. O meu primeiro contato com o evangelho foi dentro da igreja católica. O catecismo, eu tinha mais ou menos 9 anos de idade e até hoje eu me lembro muito bem que a principal lição que eu tirei do catecismo, que eu fiz aos 9 anos de idade na igreja católica, foi de que Jesus nos leva ao Pai. Isso mudou a minha vida, quando eu
tive essa compreensão. Começou a minha conversão lá com 9 anos de idade, se completou aos 22. Mas foi dentro da Igreja Católica que um padre me recomendou estudar a Bíblia. E, obedecendo a recomendação desse padre, eu passei a estudar a Bíblia. Dentro da Igreja Católica. Eu tenho essa Bíblia até hoje, uma Bíblia de tradução católica. E uma Bíblia muito boa, por sinal, uma tradução muito boa. As traduções católicas da Bíblia são muito boas, de maneira geral, muito exatas. E foi como católico que eu comecei a estudar a Bíblia, comecei a estudar o livro de Romanos, em especial. E eu não conseguia entender bem, não estava entendendo bem. E isso me fez ficar com mais sede de Deus e buscar mais a Deus. E eu, como católico, orava a Deus muito, muito, muito. Quase todos os dias. Frequentemente eu ficava 1 hora em oração a Deus. Não orava a santo, não orava a santa, não orava a Nossa Senhora, não orava a almas. Eu só orava a Deus, sendo católico. Aliás, mesmo católico, eu nunca fui idólatra. O que mostra que nem todos os católicos são idólatras. Há católicos que não são idólatras. Eles não adoram santos, santas, senhoras. Eles adoram somente a Deus. Sabem que só Deus é Deus, mesmo vivendo no meio da idolatria. Então, como católico, eu comecei a minha conversão, e foi como católico que a minha conversão acelerou-se por estudar a Bíblia como católico. E finalmente Deus atendeu a minha oração e me levou a Cristo numa igreja evangélica. Quando eu me converti, eu queria voltar para a Igreja Católica, porque eu não via que aceitar a Jesus era igual a mudar de igreja, e de fato não é. Aceitar a Jesus é uma coisa pessoal entre nós e Deus. Mas ao voltar para Lavras, eu me converti em Uberlândia, ao voltar para Lavras eu ainda fui na missa, mas ao entrar na igreja eu vi todas aquelas imagens de escultura e comparei com a Bíblia, já estava estudando a Bíblia foi aberta aos meus olhos, a própria Bíblia diz que quando uma pessoa se converte a Jesus, os olhos dela são abertos, né? O Espírito Santo abre os seus olhos para você entender a palavra, e aconteceu exatamente isso comigo. Antes de me converter plenamente, eu estudava a Bíblia, estudava Romanos, e muita coisa eu não entendia, aquilo estava com muita dificuldade, me deu muita ansiedade. Depois que eu me converti, o Espírito Santo abriu os meus olhos de uma tal maneira que eu li a Bíblia e entendia perfeitamente. E ao entrar na Igreja Católica numa missa, eu vi todas aquelas imagens de escultura e cheguei à conclusão que eu não poderia continuar lá. Porque a idolatria é muito pesada, contra a palavra de Deus. Saí de lá e Deus me encaminhou para uma igreja batista. Então, também a mesma coisa acontece com Testemunhos de Jeová. Quando eu digo que a organização liderada pela Torre de Vigia tem erros, é uma seita, eu não estou dizendo que todas as pessoas, homens e mulheres que estão no Salão do Reino, na organização das Testemunhas de Jeová, são maus, são incrédulos, são ímpios, são falsos. Não estou falando isso. Pelo contrário, tenho certeza absoluta que existem muitas pessoas, homens e mulheres, na organização das Testemunhas de Jeová, que são homens e mulheres de Deus, corretos, santos, salvos, conhecem a Deus, são salvos por Jesus Cristo, amam a Jesus. Tenho certeza disso. Mas isso não torna a seita Testemunha de Jeová correta. Ela continua errada. Porque nós analisamos doutrina, não analisamos pessoas. Não estou julgando pessoas, estou julgando doutrina. Eu estou analisando a doutrina e as práticas, né, de relacionamentos e comportamentos perante a palavra de Deus. E isso a gente tem que fazer. Eu e você temos que fazer isso. Nós temos que julgar doutrina. Temos que fazer isso. A Bíblia ensina e manda fazer isso. Os cristãos de Bereia faziam isso e foram elogiados. Jesus, nas 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse, ele fala muito de doutrina. Nós já estudamos aqui, fizemos até um levantamento estatístico, vimos que a maior preocupação de Jesus da igreja de Jerusalém era com doutrina. Então o que nós estamos fazendo é correto. Nós não estamos julgando pessoas. Quando eu falo de Mormons, a mesma coisa. Tenho certeza que há pessoas na igreja dos Mormons que são de Deus, tenho certeza disso. E aquelas organizações que não são igreja, como por exemplo o Espiritismo. O Espiritismo não é uma igreja, o Espiritismo kardecista não é uma igreja. Eu não posso dizer que lá a doutrina é completamente errada, a não ser aspectos relacionados à ética. A ética ensinada no Espiritismo kardecista é muito parecida com a ética cristã. Mas a soteriologia espírita, que é
como os espíritas entendem a salvação é completamente errada, absolutamente errada. Não existe reencarnação, em hipótese alguma. Isso é falso, completamente falso, é mentira. Mentira do diabo, não existe reencarnação. E muito menos salvação pelas obras, que é como o Espiritismo prega. Isso é completamente errado, é o oposto da Bíblia. Nasceu no inferno essa doutrina. Infelizmente, os espíritas kardecistas estão acreditando, e alguns até ensinando e pregando, uma enorme mentira de Satanás quando falam que a reencarnação é que salva, que aperfeiçoa, que evolui. Ela nem existe a reencarnação. E mesmo se existisse, ela não salvaria ninguém, porque a salvação é somente pela fé e pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E é imediata quando você crê nele. Não tem que reencarnar mais nada. Todos os pecados são cancelados imediatamente pela sua fé em Jesus. Então o Espiritismo não é uma igreja. Então dizer que tem pessoas de Deus lá, eu poderia dizer apenas naquele sentido de que tem pessoas que Deus elegeu para a salvação que estão lá, mas precisam ser resgatados, tem que sair de lá. E as seitas? A gente tem que sair das seitas? O ideal é que saia. Seita é uma igreja errada, né? Então é uma igreja, mas é errada. Tem que sair. Essa é a conclusão lógica. Porque se ela está errada, ela está ensinando coisas erradas. Você vai ter relacionamentos errados e você vai ter comportamentos errados. Lógico que você não quer estar num lugar que ensina para você coisas falsas, que leva você a errar nos relacionamentos e errar nos comportamentos. É claro que você não quer isso. O ensino falso, o ensino errado, ele é destruidor. Destrói. Emocionalmente, pode destruir, em alguns casos até espiritualmente, se a heresia for muito profunda e tocar na questão da salvação. Então, na verdade, nós temos que sair das igrejas erradas. Por isso que lá em Apocalipse, lá no final de Apocalipse, quando Deus está tratando com a Babilônia, a grande Babilônia, ele diz assim: sai dela, povo meu. A gente já leu esse versículo aqui, em Apocalipse 18, verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu. Então vamos falar aqui das seitas, né? Seitas, nós já dissemos em algum momento aí que seitas para nós é a mesma coisa que igrejas erradas. Então, o Espiritismo, por exemplo, não é uma seita, porque nem igreja é. Então, não consegue nem ser seita, porque nem igreja é. Então, seitas são igrejas erradas. Por que eu digo que são igrejas? Porque tem Jesus como o Salvador. Então, Testemunhas de Jeová tem Jesus como Salvador. Eles creem que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Mesma coisa a Igreja Católica também crê isso. Mormons também crê que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Então isso torna-os uma igreja. O Espiritismo não crê nisso, então não é igreja. Então o que o Espiritismo é? O que o hinduísmo é? O que o islamismo é? O que o budismo é? O que a Umbanda é? O que o candomblé é? Religiões falsas. É pior que seita. É pior que seita, né? Então nós nem estamos falando de religiões falsas. Né? Religiões falsas. Religiões falsas. Falsas. Eu vou escrever até com letra maior aqui em caixa alta e grifar. O Espiritismo kardecista é uma religião falsa. Qualquer forma de espiritismo, na verdade. Eu pus aqui o kardecista porque ele é mais conhecido. Mas o espiritismo umbandista também é falso. E o candomblessista também é falso. O espiritismo umbandista, o espiritismo candomblessista também é falso. O hinduísmo é falso. O islamismo é falso, lá dos muçulmanos, completamente falso. O budismo é falso. O budismo é falso. O shintoísmo é falso. Religião falsa. Essa lista é grande. Essa lista é grande. Há muitas religiões falsas no mundo. Muitas. O bahaísmo é falso.
Existem muitas e muitas, infelizmente, esse etc. aqui é muito grande. Infelizmente, tem muitas religiões falsas. Uma seita, que é uma igreja errada, não é exatamente uma religião falsa. Por exemplo, as testemunhas de Jeová não são exatamente uma religião falsa. Por quê? Porque eles falam da verdade de Jesus. Só que distorcem muitas coisas. A mesma coisa a Igreja Católica. A Igreja Católica não é exatamente uma religião falsa. Porque é uma igreja, só que é uma igreja errada. Né? O que vai acontecer aqui nesse tempo que a gente está lendo aqui em Apocalipse 18? Antes de ler o texto, né, eu vou fazer esse preâmbulo aqui para localizar mais a situação. Depois que a igreja de Jesus for arrebatada da terra, a verdadeira igreja, quem é a verdadeira igreja? Não é uma denominação. Não é a IBCL que é a verdadeira igreja. Não é a outra igreja evangélica que é a verdadeira igreja, não. A verdadeira igreja é o conjunto dos cristãos verdadeiros e sinceros, nascidos de novo, verdadeiramente convertidos, que estão na terra e já estiveram. Essa é a verdadeira igreja. São os cristãos fiéis, corretos, que têm fé de verdade em Jesus, que nasceram de novo, que perseveram na obediência aos mandamentos. Essa é a igreja verdadeira. Quando a igreja verdadeira for tirada da terra, só vai restar na terra o pessoal das falsas religiões e muitos das igrejas erradas. E alguns que estarão em igrejas certas, mas a pessoa está numa igreja certa, mas tem um comportamento errado, é herético, não é nascido de novo, erra nos relacionamentos, ou seja, é um cristão falso ou extremamente carnal que vive numa igreja verdadeira. Então, o fato de uma pessoa estar numa igreja verdadeira e correta não impede que ele fique na terra depois do arrebatamento, porque ele pode ser um cristão ruim numa igreja boa, como pode existir cristãos bons numa igreja ruim. Então, a grande Babilônia vai ser a junção de todas as religiões falsas com muitas e muitas pessoas que pertencem a igrejas erradas e algumas pessoas que estão até em igrejas certas. E todo esse conjunto vai ser chamado Grande Babilônia. Então, a Grande Babilônia, que é essa instituição, que também é representada por uma mulher, prostituta aqui em Apocalipse, Grande Babilônia, ela é as religiões falsas, mas como que eu vou dizer aqui? Mais falsos cristãos. Falsos cristãos incluem aqueles cristãos que não se dizem cristãos, mas não nasceram de novo, como também os cristãos extremamente carnais e ímpios, fazem coisas erradas o tempo todo, andam em pecado o tempo todo, estão sempre em adultério, sempre falando mentira, sempre passando as pessoas para trás, sendo falsos, hipócritas, egoístas e assim por diante. Então, esse conjunto aqui vai formar a Grande Babilônia. Uma boa parte das pessoas que são falsos cristãos estão nas seitas. Claro, o ensino é errado. O ensino é errado, então aumenta a probabilidade de você ter pessoas falsas lá. O ensino é errado. E esse conjunto aqui, que tem religiões falsas e falsos cristãos também pode incluir aqui cristãos extremamente carnais, seria uma terceira parcela. Uma terceira parcela aqui, cristãos carnais. Vou pôr aqui carnais. Ou seja, cristãos que nasceram de novo, mas são carnais, andam na carne o tempo todo. Mesmo nessa grande Babilônia, a Bíblia diz que vão ter pessoas de Deus. Que ainda não se converteram, é claro. Que estão aqui, mas não se converteram, que estão aqui, mas não se converteram, mas são de Deus, ou seja, são eleitos de Deus para a salvação, mas ainda não se converteram. Aqui também poderão ter verdadeiros cristãos e aqui também, que vão, claro, ter que se converter e ter que mudar de vida lá no meio da grande tribulação. O que diz aqui em Apocalipse 18:4? Ouvi outra vez do céu uma voz dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Retirai-vos dela, povo meu. Deus falando isso. Saia desta religião falsa, desta seita, desta vida de comportamento e relacionamentos errados e doutrinas erradas. Vocês que são meu povo, vocês são meus, mas estão no lugar errado. Saiam daí.
Então, mais cedo ou mais tarde, todos os verdadeiros cristãos vão sair, todos os eleitos, vamos assim dizer, todos os verdadeiros eleitos, né, os eleitos de Deus para a salvação, que se tornarão cristãos salvos, vão sair daqui, todos vão sair, mais cedo ou mais tarde. E também das seitas, mais cedo ou mais tarde vão sair. E por que não sair agora? Quanto mais tarde sair, pior. Quanto mais cedo sair, melhor. Nós podemos incluir aqui nas religiões falsas a maçonaria também, apesar de que a maçonaria vai dizer que não é nesse etc. Aqui está a maçonaria também, Rosa Cruzes, que seitas desse tipo. A maçonaria vai dizer que não é uma religião, mas na prática é. Na prática é. Porque a maçonaria se entende como a única organização de Deus na Terra. Tanto é que os maçons acham que eles são os construtores da civilização perfeita. Daí o nome maçons, né? Pedreiros. Então a maçonaria entende que ela é o conjunto dos iluminados, dos especiais, dos que são melhores que os outros, dos que são mais inteligentes, mais sábios, mais iluminados, mais especiais. Na verdade, eles se entendem na prática como os únicos. Exclusivamente eles são os iluminados. Isso dentro da maçonaria. A maçonaria se entende como a organização dos iluminados, daqueles que estão construindo uma civilização perfeita para Deus, que eles chamam de grande arquiteto do universo. Então, eles, na verdade, são concorrentes da igreja, porque a Bíblia diz que a única organização que constrói uma civilização para Deus é a igreja. A igreja é Jerusalém, e a única civilização que Deus aceita é Jerusalém. Tudo isso aqui é Babilônia, inclusive a maçonaria é Babilônia. Inclusive a maçonaria é Babilônia. Rosa Cruz são Babilônia também, assim como o espiritismo kardecista, umbandista, candomblessista, hinduísmo, islamismo, budismo, bahaísmo. Tudo isso, e esse etc. todinho aqui, é Babilônia. O esforço do homem para chegar a Deus. Quando você vai ver lá em Gênesis, a maneira como Nimrod projetou Babilônia, o que Nimrod falou ao projetar Babilônia? Gênesis 11, 4. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre. Veja, Babilônia quer construir uma cidade, uma civilização humana, e uma torre. Horizontal, relacionamentos humanos, vertical, relacionamento com Deus. Babilônia é isso. Toda a Babilônia, tudo isso aqui é Babilônia. As seitas estão caminhando para ser também. Babilônia. Nimrod falou: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre. Uma cidade, uma civilização. E uma torre, uma religião. Torre cujo topo chegue até os céus. Ou seja, uma religião humana. O homem fez a torre. O homem faz o caminho para Deus. Não é Deus que faz o caminho para o homem. Porque a única religião verdadeira é o cristianismo. É a fé cristã. Todas as demais são falsas. O espiritismo é falso, em todas as suas versões. O hinduísmo é falso. O islamismo é falso. O budismo é falso. O bahaísmo é falso. A maçonaria é falsa. Rosa Cruz é falsa. E todos estes são falsos, são Babilônia. É o homem inventando uma maneira de chegar a Deus. O homem construindo uma torre que chega até Deus. Uma torre cujo topo chegue aos céus. Uma torre que toca os céus. E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. O contrário do que Deus falou. Deus queria que o povo se espalhasse sobre a terra e dominasse a terra inteira, habitasse na terra inteira. Babilônia fala: não vamos obedecer a Deus, vamos contra Deus. Deus quer que a gente se espalhe e domine o planeta. A gente vai ficar junto, desobedecendo Deus, e vamos ficar juntos para a gente poder vaidosamente construir um nome célebre para nós mesmos, ou seja, a idolatria do próprio homem. Por isso que Babilônia é 666. 6 é o número do homem. O homem no lugar de Deus Pai, o homem no lugar de Deus Espírito Santo, o outro 6, o homem no lugar de Deus Filho, o outro 6. 666. Essa é Babilônia. Então, tudo isso que eu falei é a glória do homem. É a glória do homem. Aqui está a glória do homem, a idolatria humana. Idolatria humana. Na maçonaria existe idolatria humana, nos Rosa Cruz existe idolatria humana, ego, vaidade, poder.
É tudo isso que esse pessoal quer. Vai num terreiro de Umbanda. Vai numa magia, numa mágica, numa Wicca. Vai no satanismo, que tudo está aqui. Ó. Lá é o homem na sua vaidade, no seu ego, no seu orgulho. Poder, 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 poder. Eu mando, eu aconteço, eu sou melhor que você, eu sou maior que você, eu estou no grau 33, eu sou o grão não sei o quê, eu sou maior que você, eu sou mais importante que você, me respeita aí e tal. Poder, 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 poder. É Babilônia. A igreja não, a igreja é eu sirvo você, eu sou seu servo, eu amo você. Isso é igreja. Babilônia não. Você me serve e eu amo a mim mesmo só e a mais ninguém. É o egoísmo e a vaidade. Não existe amor em Babilônia, não existe coração humilde em Babilônia. Só na única e verdadeira religião que existe, que é a fé cristã, cujo Senhor é Jesus Cristo, que lavou os pés dos seus discípulos, que deu a sua vida por amor a nós, que é nosso servo sofredor. Essa é a única religião verdadeira. E a única expressão na terra da religião verdadeira são as igrejas corretas. Não existe outra agência no mundo da verdadeira religião a não ser as igrejas corretas. Por isso que você deve procurar a todo custo igrejas corretas. Não congregue em igrejas erradas, mesmo que elas tenham muita gente. Ter muita gente não é sinal de que está certo. Pode estar bufando de gente, pode estar saindo gente pelos cantos todos, pode estar construindo templos maravilhosos, catedrais gigantescas, possuir canais de televisão, ser famosa e badalar a si mesma, porque Babilônia badala a si mesma. Babilônia joga a glória para si. Ela não joga a glória para Cristo, ela joga a glória para si. Por quê? Babilônia quer tornar célebre o seu nome. Então Babilônia faz propaganda de si mesma. Babilônia exalta a si mesma. Babilônia faz você adorar a própria Babilônia. Faz você cultuar a própria Babilônia. Algumas igrejas neopentecostais estão na categoria de seitas. São igrejas erradas. Você está vendo na televisão aí. Você está vendo as coisas. Não precisa ficar falando muito. Basta você olhar. Não é Jesus que salva, é a igreja que salva. É a igreja lá, errada, que salva. Eles não falam, aceite Jesus. Não, venha para a minha igreja. Porque aqui está certo. Aqui você vai ficar rico, aqui você vai curar, aqui você vai ficar feliz no amor. A mesma coisa que o pessoal fala no umbandismo, no candomblé, na magia, na feitiçaria. O que você vê as feiticeiras fazendo propaganda nos postes da cidade? Vem aqui que eu dou sorte no amor para você, eu faço você ganhar dinheiro, eu curo suas doenças. É o que a feiticeira faz. Propaganda nos postes da cidade. Serviço garantido. Se eu não fizer a mágica para você, o feitiço para você dar certo, você não precisa me pagar. É isso que as feiticeiras falam nas propagandas dos postes. Que lá já tem alguns, e Belo Horizonte está cheio. Nos postes da cidade. Vem aqui no meu terreiro, vem aqui no meu lugar de feitiçaria. Eu sou a madame tal, eu sou a feiticeira tal, eu sou a mãe de santo tal. Eu trago o seu amor de volta, eu consigo para você a mulher que você quer, ou o homem que você quer, desde que você pague o que eu peça. Eu mato o seu inimigo. Eu curo a sua doença, eu expulso a sua entidade, eu tiro a sua opressão, eu dou um banho de arruda em você, um banho de sal grosso, eu tiro aí o encosto de você. Várias igrejas erradas hoje estão fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Ou seja, a glória é da igreja, não é de Cristo. É o pastorzão lá, o bispão lá, que é o poderoso. E as pessoas adoram o homem, não adoram a Deus. A essência da igreja errada é que ela está sempre apontando, como Babilônia, para o homem. A idolatria final, a idolatria do homem. Nosso objetivo com esse curso é não deixar você ser enganado por esse tipo de coisa. É o nosso objetivo. E nós estamos frisando muito, 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 muito. Eu sei que eu corro riscos, estou ciente disso, mas eu faço isso por causa dos eleitos, das pessoas que são de Deus e querem ouvir a verdade. Sei que eu vou arrumar inimigos por estar falando o que eu estou falando. Sei que pessoas vão me odiar, vão me criticar, mas Jesus também foi criticado e odiado. Eu não sou o primeiro, não vou ser o último. Todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então não vai ser diferente comigo. E como a Bíblia diz, é uma honra poder sofrer pelo nome de Jesus. Então, eu
tenho essa coragem de estar falando essas coisas que eu falo aqui, ensinar essas coisas que eu ensino aqui, por causa de você que é de Deus e quer ter os olhos abertos. Eu não quero que você viva numa igreja errada. Eu não quero para você o que eu não quero para mim. Eu amo a verdade, a luz da verdade. E se você também ama a verdade, ama a verdade, então nós estamos juntos. E é com você que eu quero ter relacionamento. Aqueles que não amam a verdade, que gostam da mentira, que querem viver nas trevas, isso aí não tem nada a ver comigo. Nós não caminhamos juntos. Ele está para lá, eu estou para cá. Mas se você é uma pessoa que ama a verdade, estamos juntos. E é isso que é o meu objetivo nesse curso aqui, de trabalhar com você as verdades da Bíblia. Por que a Bíblia? Porque a Bíblia é o único livro que revela toda a verdade e somente a verdade. Deus tem duas revelações. Uma não verbal, que é o universo, a natureza. Deus se revela pela natureza e pelo universo. É não verbal, é o livro sem palavras que revela Deus, a natureza. E Deus tem a sua revelação verbal, que é a Bíblia, com palavras. Então Deus se revela de duas maneiras, e só de duas maneiras. A natureza, incluído o homem, e a Bíblia sagrada, com seus 66 livros. Não os 7 apócrifos que a Igreja Católica colocou, não. Nem o livro de Mórmon que os mormons inventaram, não. Nem a Bíblia traduzida com corrupções que as testemunhas de Jeová fizeram, não. Nem os escritos de Ellen G. White também não fazem parte da Bíblia. Também não fazem parte da Bíblia. A Bíblia são 66 livros, só eles, e está acima de tudo. Se a Ellen White concordar, ok, mas a palavra foi da Bíblia, não da Ellen White. Se alguma coisa no livro de Mórmon for verdadeiro, ok. Mas o mérito não está no livro de Mórmon, está na Bíblia. Se um teólogo católico fala uma verdade, ok. Mas o mérito não está no teólogo católico, está na Bíblia. Tira os 7 livros apócrifos do Velho Testamento que a Igreja Católica colocou a mais, porque não são de Deus. Baruque, Eclesiástico, 1ª e 2ª Macabeus, Judite, aqueles lá que são os apócrifos, né? Enxertos lá em Daniel. Parece que tem enxerto também em outro livro, se eu não me engano. Enfim, esses não são inspirados por Deus, tira eles fora. Usa o cânon judaico, que não tem os 7 livros, que não tem acréscimos de Daniel. O cânon judaico é o mesmo cânon da Bíblia evangélica. No Brasil, tradução de Almeida, né? Revista atualizada, por exemplo. Ela tem exatamente os livros que são os livros sagrados, nenhum a mais, nem a menos. 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo. É isso que é a nossa ênfase. Por isso, nós temos todo o nosso curso de teologia bíblica. Muito bem. Falando destas coisas, eu quero voltar um pouco na questão das heresias. Na questão das heresias. Muito bem, nós falamos na parte A sobre 2 heresias que foram especialmente importantes para criar as 2 grandes linhas de igreja que existem no mundo. Né? Estou falando de igreja agora, tá certo? Não estou falando de religião falsa mais. Então não falo mais de hinduísmo, de islamismo, de espiritismo. Isso não é igreja. Isso é completamente falso. Então eu não falo disso. Estou falando só daquilo que seria igreja. Então, existem 2 linhas de igreja no mundo. Nós já enfatizamos isso bastante. Então hoje, né? Hoje existem 2 grandes linhas de igreja. Eu vou chamar essa linha aqui de igrejas fiéis. Igrejas fiéis, verdadeiras, corretas. Igrejas fiéis, verdadeiras e corretas. É a mesma coisa que igrejas bíblicas, que têm a Bíblia como único princípio e regra de fé e prática, que estudam a Bíblia, conferem na Bíblia o tempo todo, praticam a Bíblia, enfatizam a Bíblia. E tem uma outra linha, que é a linha de igrejas erradas, né? Vou chamar aqui de igrejas erradas. Que podem até dizer que seguem a Bíblia, mas tem várias coisas nelas que não são de acordo com a Bíblia, pelo contrário, são contra a Bíblia. Então, erradas, isso. Igrejas erradas. Eu podia chamar aqui em cima também de igrejas corretas, né? Fica mais
fica mais coerente chamar ela de igrejas corretas. As azuis, igrejas corretas, e as pretas de igrejas erradas. E essas são as duas linhas. Então hoje você pode pegar qualquer igreja e você pode dizer, ela está nessa linha ou ela está nessa linha. Na verdade, para ser mais exato, o que a gente tem é o seguinte. As igrejas que estão na linha azul, algumas delas passaram a criar pequenos erros. Então elas derivaram aqui uma segunda linha, uma banda, né? Outras ficaram mais erradas ainda, ou seja, elas estão piorando. Piorando. E várias igrejas que eram erradas, elas estão se corrigindo. Se corrigiram. Ou seja, estão criando bandas para cima. Então, na verdade, nós não temos uma linha só azul, nós temos várias linhas que formam um feixe azul e um feixe preto. É possível que a gente tenha hoje um conjunto tão grande de feixes das linhas erradas que você tem até uma aproximação muito grande, e talvez até confusões do tipo, igrejas que eram corretas se desviaram tanto que estão muito perto das erradas. E igrejas que eram erradas se consertaram tanto que estão muito próximo das certas. A tal ponto que uma igreja que é da linha errada pode estar melhor que uma igreja que é da linha certa. É possível acontecer isso hoje. Estou falando de igrejas locais, não estou me referindo a denominações. Então aqui, quando eu falo de igrejas, ora falo das denominações, que é o conjunto de igrejas, por exemplo, a Igreja Católica é uma denominação. É um conjunto de igrejas que se chama Igreja Católica. Igreja Testemunhos de Jeová. É um conjunto de igrejas que chama Testemunhos de Jeová. E assim por diante. Mormons, etc. Mas eu também me refiro, muitas vezes, igreja como uma igreja local. Na verdade, o termo igreja, biblicamente, só existe dois conceitos, dois entendimentos sobre igreja na Bíblia. Igreja na Bíblia ou é uma referência a todos os cristãos de todos os tempos e todos os lugares, ou seja, é equivalente a falar o corpo de Cristo. O autor de Hebreus, por exemplo, chama essa igreja, que é o corpo de Cristo, de universal assembleia, igreja dos primogênitos de Deus, que seria o corpo de Cristo, o conjunto de todos os cristãos de todos os tempos e todos os lugares. Isso é uma maneira de entender igreja na Bíblia. A segunda maneira de entender a igreja na Bíblia é a igreja local. IBCL, Igreja Batista Central de Lavras. Primeira Igreja Batista de Lavras. Assembleia de Deus sede. Igreja Batista Vale das Bênçãos, independente. E assim por diante. E Primeira Igreja Presbiteriana de Lavras. E assim por diante nas outras cidades. São igrejas locais. São um grupo de cristãos que tem um ministério pastoral, pastores e diáconos cuidando daquela igreja, que tem um endereço, que tem um hall de membros, que tem um nome, que tem uma definição muito clara. Então, na Bíblia só tem essas duas maneiras de se falar de igreja. Ou está falando de todos os cristãos, todos os tempos, todos os lugares, o corpo de Cristo, todo mundo que é crente, cristão, corpo de Cristo, igreja. Ou está falando de igrejas locais, igreja de Roma, igreja de Corinto, igreja de Éfeso, igreja de Laodiceia, igreja de Sardes, igreja de Colossos, e assim por diante. Igreja que se reúne na casa do irmão tal, como Paulo falava em Roma. Esse termo de igreja, esse significado de igreja como denominação, não existe na Bíblia. Então, eu vou estar falando aqui, quando eu falo de igreja, eu estou falando de acordo com a Bíblia. Eu estou falando da igreja todinha, todas as igrejas corretas, ou estou falando de igrejas isoladas, igreja local. Então, aqui é uma referência a igrejas locais, igrejas isoladas. Você pode ter uma igreja que nasceu, que veio do ramo errado, mas as pessoas e os pastores daquela igreja foram consertando tanta igreja que ela está cada vez mais próxima de uma igreja completamente bíblica. Ela é até melhor do que uma igreja que era originalmente correta e foi se degenerando com heresias, e está muito próximo de uma igreja errada. Então hoje nós temos uma confusão. Porém, nós temos aí os dois tipos puros. Qual é o primeiro tipo puro? Eu vou fazer mais grosso, tá? O primeiro tipo puro é esse aqui, ó. A igreja completamente bíblica. Esse aqui é o primeiro tipo puro, ó.
É a igreja mais correta possível, é a igreja mais bíblica possível, que tudo que ela faz, ela procura fazer de acordo com a Bíblia. Então, esse aqui é o tipo puro de igreja correta. E o tipo puro de igreja errada. Qual seria isso? É a igreja que se desviou maximamente da palavra de Deus, da Bíblia, e lá dentro quem manda é o homem, quem cria a doutrina é o homem que diz o que deve ser, o que não deve ser. As pessoas seguem um homem, não a palavra de Deus. O homem é idolatrado, o bispo é idolatrado, o apóstolo é idolatrado, o pastor é idolatrado, o missionário é idolatrado, o profeta, a profetisa é idolatrado. O homem é idolatrado. Isso é a máxima igreja errada. O que nós temos que fazer? Nós temos que ser essa igreja aqui, ó. Nem essa, nem essa, nem essa, nem essa, e nenhuma outra. Muito menos essa última aqui, que é a pior de todas. Historicamente, essas igrejas aqui, principalmente essa que fica na máxima correção, na ortodoxia máxima da fé, a mais bíblica possível, foi tendo vários nomes ao longo da história. Anabatistas, novacianos, são muitos e muitos nomes, eu não vou lembrar de todos, mas valdenses, petrobrucianos. Finalmente, foi homogeneizar todos esses nomes no nome batista. Então, o que seria uma igreja batista? Uma igreja que procura ser completamente correta. Ela não precisa ter o adjetivo batista no nome, mas ela é do tipo batista. Como eu já disse, por exemplo, a Assembleia de Deus, para não falar uma igreja batista como a nossa, vamos falar de uma que não tem adjetivo batista no nome, Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é uma igreja que quer ser completamente correta. E é uma igreja boa, muito bíblica. Mas ela não está escrito, ela não é uma igreja batista, porque ela não é Igreja Batista Assembleia de Deus. Não é assim. É só Assembleia de Deus, não tem nenhum nome igreja antes, né? Ela nem fala Igreja Assembleia de Deus, às vezes fala, mas o nome é Assembleia de Deus, porque igreja significa também Assembleia. Então, Igreja de Deus, Assembleia de Deus. Então, uma igreja do tipo batista não precisa ter o adjetivo batista no nome, para ser do tipo batista. O que caracteriza, então, uma igreja batista? Ser correta. E eu vou, então, igualar batista a ser bíblica. 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 Então, uma Assembleia de Deus quer ser bíblica, e é muito bíblica, e outras também são. E as igrejas que são erradas? Seria igual. Historicamente, essa linha se chamou católica. Católica. Mas eu vou dizer não bíblica. Não bíblica. Então o que é uma igreja errada? É uma igreja não bíblica, uma igreja que não tem a Bíblia como autoridade final. É o homem que é a autoridade final. Exatamente como a igreja católica. A igreja católica não é a Bíblia a autoridade final. A igreja católica fala que ela, os teólogos católicos, são maiores que a Bíblia. É isso que eles dizem. Os teólogos católicos dizem que são eles maiores do que a própria Bíblia. O homem é maior do que Deus. A palavra do homem é maior que a palavra de Deus. Por isso eles se dão o luxo, por exemplo, de nos 10 mandamentos, que está na Bíblia, tirar o mandamento de não fazer imagem de escultura e colocar outro mandamento lá. Na verdade, eles partem o 10º mandamento em 2 para ficar 10 do mesmo jeito. Então a igreja não bíblica é a igreja onde o homem manda. É a palavra do homem, não a palavra de Deus. É a invenção do católico, do teólogo católico, do teólogo humano. Equivale. Não, a Bíblia não é. Então você vê o seguinte, que a centralidade da Bíblia é total, para decidir se uma igreja é boa ou não, se você deve ficar ou não. O que você deve fazer é procurar uma igreja que tenha a Bíblia como a regra e princípio de fé e prática. Uma igreja que estuda a Bíblia, que confere na Bíblia, onde você é estimulado a conferir na Bíblia. Se você questionar na Bíblia, você vai ser ouvido, vai ser ensinado. Eventualmente, se você descobrir alguma coisa errada pela Bíblia, os líderes daquela igreja vão ser humildes para corrigir e assim por diante. Quando você estiver numa igreja em que é o homem que disse e acabou, não é a Bíblia, não incentiva você a estudar a Bíblia, não incentiva você a conhecer a Bíblia, não aceita que você possa conversar sobre a Bíblia, você está caminhando numa igreja para o lado de cá. Você está numa igreja ruim. Vai dar errado. Mais cedo ou mais tarde vai dar errado. Ela pode estar cheia de gente. O culto pode ser gostoso. A música pode ser gostosa. A pregação amacia o ego.
mas vai dar errado na sua vida. Depois de um tempo você vai ver que foi abusado e abusada, financeiramente, economicamente, emocionalmente, espiritualmente, e em alguns casos você vai ser inclusive abusado e abusada fisicamente. Vai dar errado. Se você não quer gastar anos e anos da sua vida perdidos, vivendo numa igreja errada, que não segue a Bíblia, saia dela. Saia dela, você tem o direito. Não fale mal, não brigue com ninguém, simplesmente fala, olha, eu não vou ficar mais, porque não é de acordo com a Bíblia, e estou saindo, e pronto. E procura uma igreja bíblica. É isso que tem que ser. A igreja bíblica pode ser menor, o louvor pode não ser aquela maravilha, pode ter menos pessoas, pode ser mais simples, mas nunca vai te dar decepção, frustração. Nunca. Uma igreja bíblica nunca te dará decepções. Passarão anos e anos e anos e você nunca terá decepção. Nunca será abusado. Nunca será usado. Nunca será enganado. Porque a Bíblia impede isso. E nós temos que falar o seguinte. Sobre doutrinas. Antes disso, deixa eu terminar essa ideia aqui com você. Esta diferenciação em duas grandes linhas, ela aconteceu aproximadamente no ano 250, né? Depois de Cristo, no ano 250. Aproximadamente. E o que causou essa separação foram duas heresias que estavam ganhando espaço naquela época, que era a heresia do presbítero monárquico, e a heresia da regeneração batismal. Nós já estudamos isso na lição passada. Mas essas duas heresias, essas duas doutrinas falsas, que deram origem a essa divisão, não eram as únicas duas heresias que existiam naquela época. Existiam mais heresias. Né? Antes mesmo, aqui do ano 250, antes do ano 250, mesmo no tempo de Jesus já tinha heresias. Jesus, por exemplo, teve que lutar contra, por exemplo, a heresia dos saduceus de que não havia ressurreição. Os saduceus ensinavam que não existia ressurreição dos mortos. Morreu, acabou, igual um animal morre, vira poeira e acabou tudo. Jesus combateu essa heresia e disse, vocês estão errados. Então Jesus já enfrentou heresias, ele teve que corrigir ensinos falsos. Os apóstolos tiveram que corrigir ensinos falsos. Pedro e os apóstolos de Jerusalém tiveram que corrigir a doutrina falsa que estava sendo ensinada, em especial em Antioquia, a respeito de que os cristãos, as pessoas que se convertiam a Cristo, tinham que circuncidar-se igual aos judeus. Teve que ser combatida essa heresia, essa doutrina falsa. Ela foi vencida. Também teve que se combater a doutrina dos nicolaítas, né, que Jesus combateu nas 7 cartas do Apocalipse, que entende-se que a doutrina dos nicolaítas é o começo do presbitério monárquico, é a formação de clero e leigos. A doutrina de Balaão, que era próxima do gnosticismo, de que o cristão está salvo no seu espírito e, portanto, pode praticar pecados no seu corpo, porque o corpo é mau e não presta. Então, se um homem casado arruma uma amante, o pecado está só no corpo dele, na carne dele, porque a carne é má, então a carne peca. Então ele pode arrumar uma amante. Não vai atrapalhar a salvação dele, porque a salvação dele está no espírito. E o adultério não acontece no espírito, acontece na carne. Essencialmente, isso é o gnosticismo. Bom, ele é um pouco mais profundamente, ele é mais do que isso, ele fala de ciência oculta, de gnose, né, que é o conhecimento apenas para os iniciados, etc. Mas na prática, o gnosticismo não é agnosticismo, não. Agnosticismo é outra coisa. Agnosticismo é uma coisa. Gnosticismo é outra coisa. Eu estou falando do gnosticismo, não do agnosticismo. Agnosticismo é outra coisa. Agnosticismo é a posição do quase ateu, né? O ateu diz que tem certeza que Deus não existe. O agnóstico diz que não sabe se Deus existe ou não existe. Então, o agnosticismo é quase a mesma coisa que ateísmo. É um ateísmo prático. Não estou falando disso, não. Estou falando de gnosticismo, sem o A. Gnosticismo. O gnosticismo é uma doutrina falsa que existiu no começo da igreja, no tempo dos apóstolos já.
e os apóstolos combateram muito bem, e não pegou, porque os apóstolos combateram muito bem, de que o pecado está só na carne e no corpo e não no espírito. Então o cristão está salvo no espírito, pode gandaiar à vontade, fazer bagunça, prostituir, beber, porque isso não altera a salvação. Isso é falso, obviamente. Também tem doutrinas aqui que o apóstolo Paulo denuncia, né? De que o arrebatamento já tinha acontecido. Várias heresias você vê aqui na Bíblia já acontecendo antes de 250. Só que antes de 250, praticamente todas as heresias foram vencidas, não pegaram. As que começaram a pegar foram essas duas aqui. Por isso que elas são importantes e definiram as duas linhas de igreja. Depois disso aqui vieram muitas heresias nesse ramo preto aqui. Aqui começou a aparecer heresia a rodo, aos montes. Muitas e muitas e muitas. Existe hoje um monte de heresias. Um monte, não é só essas duas, não. Existe um monte de heresias, um monte. Ensino falso é terrivelmente difundido, né? Aqui também, quando uma igreja fiel começa a aceitar heresias, ela vai contribuindo para piorar as coisas. Então tem heresia nesse ramo, menos na linha pura das igrejas bíblicas, né? Então essa é a situação. Outra coisa importante é falar sobre tipos de doutrina errada, né? O tipo de doutrina onde pode haver erro. Existem as doutrinas primárias, existem as doutrinas secundárias, existem as doutrinas terciárias. As doutrinas primárias são as doutrinas que interferem na salvação. Então você não pode errar numa doutrina primária. A igreja que você está não pode errar numa doutrina primária. Se tiver um erro numa doutrina primária, ou seja, numa doutrina que interfere na salvação, a heresia desta igreja que está pregando esse erro de doutrina primária é terrível. Você tem que sair dela ontem. Se possível hoje, no mais tardar. Porque ela está ensinando doutrinas erradas no que afeta a sua salvação e da sua família. Por exemplo, se ela ensinar que você pode praticar idolatria, você tem que sair dela imediatamente. Porque os idólatras não herdarão o reino dos céus. Ou se ela ensinar que você pode ter 2, 3, 4, 5, 6 esposas e mulheres, a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Ou se ela ensinar que você pode falar mentirinhas, não tem problema. Digamos que você é um advogado e a igreja que você está falando assim, não, pode falar mentira lá diante do juiz, no processo, não tem problema não. Você ganhar dinheiro mesmo, não tem problema não. Sai dela, porque a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. E assim por diante. Você tem que ver se o ensino interfere na sua salvação. Essas são as doutrinas primárias. Existem agora as doutrinas secundárias, que são as doutrinas que não afetam diretamente a salvação. Não afetam diretamente a salvação. Por exemplo, uma outra doutrina que afeta diretamente a salvação. Se você estiver numa igreja que ensina que guardar o sábado salva, você tem que sair dela. Porque isso é uma heresia gravíssima, porque vai fazer você acreditar que as suas obras te salvam. Não estou dizendo que está errado uma igreja dizer o seguinte, que guardar o sábado é bom. Descansar no sábado é bom. Isso é verdade, é bíblico, não tem nenhuma heresia nisso. Que você pode ser abençoado se você guardar o sábado. Não tem nenhum erro nisso. Porém, se a igreja falar que você só é salvo se guardar o sábado, saia dessa igreja. Se uma igreja disser que você é salvo só se for membro dela, saia dessa igreja. É idólatra. Está ensinando você idolatria. Se uma igreja ensinar que você só é salvo se der o dízimo e oferta, saia dessa igreja. Porque isso é falso também, é idolatria. A igreja pode ensinar que o dízimo abençoa, que o dízimo é bom, que o dízimo permite você fazer prova de Deus. Isso é correto e bíblico. Isso é próprio das igrejas corretas, que ensinam você um item da lei de Deus que abençoa você. Mas se ela começar a ensinar que o dízimo não só abençoa, como salva, aí você tem que sair dela. Porque ela tem heresia. O segundo tipo de doutrina é a doutrina que não interfere diretamente na sua salvação, mas que é importante na sua santificação. E como sem a santificação ninguém verá o Senhor,
As doutrinas secundárias, indiretamente, podem fazer você não alcançar a salvação se elas são erradas, são falsas. Né? Vou tentar dar um exemplo aqui de doutrinas de segunda ordem ou doutrinas secundárias, que são doutrinas que interferem na salvação indiretamente. Por exemplo, uma igreja, eu vou falar do lado errado, né? Do lado negativo, do lado da heresia. Uma igreja que ensina que você pode... deixa-me criar um exemplo aqui, bem exato. Que você pode... talvez algumas daquelas... Falar mentira está muito direto ligado à salvação, porque os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Vamos dizer assim, uma igreja que fala o seguinte: não tem problema você frequentar lugares onde tem pecado, não. Pode ficar à vontade, tranquilo. Você não está pecando, né? Mas você pode ir numa casa de prostituição, não tem problema não. Desde que você não deite com prostituta. Você pode ir no bar, onde todo mundo está bebendo e se drogando e com lascívia. Desde que você não faça isso. Essa igreja está complicando a sua vida, porque, de fato, ir num bar e não beber, não usar drogas e não ser lascivo, isenta você de pecado. Mas você indo lá, uma hora você pode cair. Então, não tira a sua salvação diretamente, mas pode impedir a sua santificação, porque vai fazer você cair, e finalmente vai impedir você de ser salvo. Então, esse é o tipo de doutrina secundária. E existe o tipo de doutrina terciária, que é a doutrina que não interfere na salvação nem diretamente, nem indiretamente. Por exemplo, se um homem pode ou não usar barba. É uma doutrina terciária. Completamente irrelevante isso. Tem igrejas que um homem não pode usar barba. Me falaram que na Deus é Amor um homem não podia, não sei se ainda não pode usar barba. Que o homem que usa barba na Deus é Amor está em pecado. Tá bom? É uma direção pastoral, então se você está na Deus é Amor, então não use barba. Porque senão você vai estar em rebeldia contra a liderança da igreja. Mas essa doutrina de usar ou não usar barba é completamente irrelevante. Não faz nenhuma diferença para ser salvo ou não ser salvo. É só uma regra da igreja para poder organizar a igreja, talvez. Não sei para que existe essa regra. Ou tudo que a gente chama de usos e costumes. A mulher pode ou não pode usar saia, calça comprida. Ela pode ou não pode pintar cabelo. Ela pode ou não pode usar bijuterias, uma pulseira, um brinco, usar uma maquiagem. Isso tudo está na área terciária. Eu não estou dizendo, por exemplo, da mulher usar mini saia. Não estou falando disso. A mulher pode usar mini saia, pode ir na igreja com roupa transparente, pode sair na rua de biquíni. Não, já começou a entrar aqui, ó. Porque vai interferir na salvação dela indiretamente. Porque vai começar a julgar ela na boca dos leões. Começar a expor ela à tentação dela e ela tentando os outros, que pode levá-la ao pecado. Então está aqui. Estou falando de roupas normais. A mulher pode ou não pode usar calça comprida? Isso não tem nenhuma interferência na salvação da mulher. Nenhuma. É claro que ela não vai usar uma roupa indecente, porque não é só a calça comprida que pode ser indecente, não. Saia pode ser indecente também. E uma saia pode ser mais indecente que uma calça comprida. Mais indecente. Outra coisa, que adianta a mulher não usar pintura nenhuma, não pintar cabelo, não cortar cabelo e ser fofoqueira, linguaruda, invejosa? O que adianta? Então ela não pinta cabelo, mas é linguaruda, invejosa, difamadora, caluniadora, tem maldade no coração, é hipócrita, é falsa. Vai para o inferno, usando saia, sem cortar cabelo, sem pintar cabelo, sem passar maquiagem, mas vai para o inferno. E uma mulher que usa calça comprida, corta o cabelo, tem uma pintura leve, usa um brinquinho, uma bijuteria, é mulher de Deus, evangeliza, guarda a língua, respeita o marido, cria bem os filhos, é serva de Deus, é humilde, é disposta a servir, vai para o céu, usando calça comprida, usando uma maquiagem, pinta cabelo, corta cabelo, nada indecente, estou falando de coisas normais. Então esses são os 3 tipos de doutrina. Quando nós estamos aqui falando destas coisas aqui, nós estamos falando apenas e tão somente das doutrinas primárias e secundárias. Nunca uma igreja será
julgada seita se ela tem diferenças nas doutrinas terciárias. Jamais isso entra em cogitação quando nós estamos estudando igrejas corretas e erradas. Aqui, não importa. Uma igreja não é errada porque ela diz que a mulher não pode usar calça comprida. Pode, ela pode pôr essa lei lá dentro. Os pastores, os líderes da igreja podem colocar uma regra lá dentro. Não, aqui a mulher não pode usar calça comprida. Ok. Ela não fica errada por isso, nem certa. Não fica errada nem certa. Uma igreja que a mulher pode usar calça comprida. Ok, não está nem errada nem certa. É uma regra terciária que não tem a ver com heresia. Não cria seitas nem heresias isso. O que cria seitas e heresias são doutrinas primárias e secundárias. Doutrinas que interferem direta ou indiretamente na salvação nossa. Ok, com isso, nós então acreditamos que fizemos aí um bom trabalho, né? Com relação a essas explicações. E por isso nós chegamos até o ano 313, porque o ano 313, na verdade, estaria por aqui assim. Vou fazer aqui um traço aqui para você ter uma ideia de onde é que está o ano 313. Quando o ano 313 aconteceu, vamos dizer que a gente estava aqui assim, ó, a conversão do imperador Constantino em 313 depois de Cristo. Ela encontrou a igreja dividida em duas grandes linhas. E nós vamos ver pela história, já estou afirmando para você, que, infelizmente, o imperador Constantino fortaleceu esta linha. Ele fez opção pela linha católica. Infelizmente, os imperadores subsequentes a Constantino continuaram fortalecendo a linha católica, e é por causa disto que a Igreja Católica se tornou a potência econômica e política que ela é. Porque o imperador Constantino, romano, e os demais imperadores não deram valor, não apoiaram a linha das igrejas corretas, mas sim apoiou a linha das igrejas erradas, porque presbítero monárquico tem uma afinidade muito grande com política. E Constantino era um político, os imperadores seguintes eram políticos, então a linha que foi chamada católica, o próprio Constantino fortaleceu esse nome foi inventado por Inácio de Antioquia, um homem que viveu antes aqui. Ele começou a criar a ideia do presbítero monárquico, do bispo, campeão da fé, a ideia de igreja católica, e aqui isso que se fortaleceu, e aqui Constantino fortaleceu mais ainda a ideia de uma igreja católica, com essas doutrinas fortes e outras heresias, essas doutrinas falsas fortes e outras heresias, e a Igreja Católica foi cada vez mais e mais fortalecida pelos imperadores romanos, os reis bárbaros. Na Europa ela se tornou a religião oficial, né? E passou, inclusive, a Igreja Católica passou a perseguir essa igreja. A Igreja Católica matou muitos cristãos da Igreja correta. A Inquisição Católica, o Tribunal da Inquisição Católica, matou muitos cristãos das igrejas corretas. Infelizmente, a Igreja Católica tem muito sangue nas mãos. Infelizmente, muito sangue nas mãos. Matou muita gente, injustamente. A igreja não deveria matar ninguém, né? Quanto mais injustamente. Matou muito inocente. Matou pessoas simplesmente porque não eram católicos. Chegou um momento em que a Igreja Católica, principalmente através do Tribunal da Inquisição, matava todo mundo que não era católico. Igual os muçulmanos fazem hoje. Há, inclusive, um autor que disse que o islamismo foi uma invenção da Igreja Católica. Maomé, ele foi um homem que o Vaticano usou para criar o islamismo por intenções políticas de domínio mundial. Não sei se isso é uma teoria da conspiração, mas há um autor sério que afirma isso. Não vou entrar nisso, baseado em documentos, etc, etc. Mas estou dizendo o seguinte, que, infelizmente, essa linha aqui se aliou ao Estado, essa linha nunca se une ao Estado, nunca se une ao Estado. Nunca mistura igreja com política. Essa linha que mistura igreja com política o tempo todo. E uma das maneiras de você ver se uma igreja está nessa linha é se ela está misturando igreja com política. Se ela cria partido político para ela, se ela lança candidatos dentro dela, se ela apoia candidatos, se ela entra na política, se ela forma currais eleitorais. É um sinal claro de que você está numa igreja da linha errada. Ok. Na próxima lição nós vamos estudar de Constantino para frente. E até lá, então, que Deus te abençoe.